Salve rapaziada do YouTube, eu sou o Misterioso e esse é o canal O Mistério. Antes de iniciar esse vídeo, eu vou fazer uma apresentaçãozinha minha para vocês e para vocês terem noção do porquê que eu quis criar esse canal, ou porquê que eu tô aqui me expondo, ou porquê que eu tô aqui falando, às vezes posso estar falando asneira ou falando besteira, mas enfim, tô aqui para expor um pouco da minha mentalidade, expor um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Então eu resolvi criar esse canal para colocar para fora tudo aquilo que eu sinto, para colocar para fora tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu imagino e assim, queria compartilhar um pouco com todo mundo e queria que realmente esse vídeo chegasse a 800, 1 milhão, 20 milhões, enfim, eu não sei o tanto de pessoas, mas queria que realmente chegasse a muitas pessoas porque a gente está precisando de um país novo, a gente está precisando de algo novo, a gente está precisando seguir em frente. E eu cobri minha cara, eu tô com essa máscara justamente por isso, para não querer mostrar minha cara, por ter vergonha de ser, talvez ser brasileiro, ou talvez tenha vergonha por morar num país onde a gente não consegue nada, a gente não consegue ter o mínimo de dignidade possível, um mínimo de dignidade que a gente possa seguir em frente. Então, enfim, eu realmente criei esse canal só para poder expor tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu imagino. Espero que vocês gostem. Bom, nesse primeiro assunto eu só queria expor um pedacinho, porque realmente o vídeo hoje era só para falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do que vai ser o canal, do que eu espero do canal, mas enfim, eu acho que já é interessante a gente criar um conteúdo, criar alguma coisa, enfim, falar de alguma coisa. E o meu primeiro conteúdo, ou talvez o meu primeiro assunto, o que me incomoda muito nesse país, o que me incomoda muito no Brasil onde a gente vive, é a nossa política. Eu acho que eu seria muito repetitivo, ou que eu seria muito clichê de falar disso, porque todo mundo fala, mas eu acho que ninguém tem a capacidade, ou melhor, nenhum youtuber famoso tem a capacidade de tocar nesse assunto, de tocar nesse tema para não influenciar ninguém, ou talvez medo de expor sua ideia, expor aquilo que realmente acredita, ou aquilo que realmente espera de um país. Enfim, eu vim aqui expor uma ideia ou expor algumas coisas que passam pela minha cabeça e que talvez eu acredite que o país precise passar por uma transformação de mentalidade para que a gente alcance objetivos novos. Primeiro de tudo, que eu queria dizer em relação a essa divisão que existe entre esquerda, direita, entre meio, enfim, essa divisão entre comunismo e capitalismo, eu acho que isso não existe mais para os dias que a gente vive hoje, pessoal. É, a gente vive num país onde as pessoas saem na rua para brigar por um partido, as pessoas saem na rua para brigar por um lado, por uma posição, mas as pessoas não saem na rua para brigar por um país. As pessoas não saem na rua para brigar por aquilo que acreditam, não saem na rua para brigar por aquilo que imaginam, aquilo que realmente vai fazer com que o país funcione. Não saem nas ruas para brigar por aquilo que o país vai fazer com que o país melhore. Então, assim, é muito triste ver isso, pessoas que vão até a sede da Polícia Federal e que clamam por um cara que está preso, que foi julgado, que foi condenado, e que as pessoas ainda nesse país tenham a ideia ou tenham a mentalidade de que se uma pessoa dessa sair da cadeia, ela vai ser candidata à presidência, ela vai ganhar e vai voltar a governar um país. Aonde a gente vai chegar desse jeito? Aonde a gente vai, em que nível a gente vai chegar? A gente talvez chegue no nível de uma Venezuela, onde onde o governante está há N anos, onde a gente não tem um avanço na economia. Enfim, não vou ficar aqui defendendo posicionamento, porque eu não acredito em posicionamento, eu acredito em Brasil, onde não existe esquerda, não existe direita, e onde a gente tem que começar a pensar no país, tem que começar a pensar de um modo justo, de um modo que os dois lados estejam unidos, de forma que os dois lados comecem a trabalhar em prol do país. A gente vê esquerda com um deputado, perdão, a gente vê esquerda com um ex-presidente preso, a gente vê na direita deputado federal sendo investigado, sendo condenado por corrupção. Então a gente não tem opção, a gente vai chegar nas eleições de 2018
não esperando um melhor candidato, e sim tendo que escolher o menos pior. Então, assim, é lamentável, é deplorável, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum desse jeito. E o que mais me revolta nesse país, o que mais me incomoda nesse país, é ver o dinheiro da nossa sociedade, o dinheiro das pessoas sendo desviado, sendo levado embora, sendo jogado como lixo, sendo usado como lixo, me desculpe. É, esse dinheiro que vai e não volta, esse dinheiro que é desviado, esse dinheiro que não tem destino nenhum, esse dinheiro que a gente não consegue usar para a gente mesmo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter saúde, e no país a gente não tem nada. Então a gente está chegando na beira das eleições e a gente ainda não conseguiu caminhar. A gente tem que é, parar e pensar nos candidatos que vamos votar e ver que a gente não tem opção, a gente precisa escolher o menos pior. Então aonde iremos chegar, em que nível iremos chegar. Então tudo isso é muito preocupante. E é por isso que eu quis expor minha opinião. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, talvez eu não tenha a melhor dicção para falar, então enfim. Eu não sei, porque para mim também é muito difícil conversar com uma câmera, para mim é muito difícil expor minha ideia. Olhando para uma câmera, eu também não sei se eu estou expondo certo. Mas o que eu espero realmente é, de nós, o que eu espero realmente de todo mundo é que a gente pare e pense. Esses dias para trás assisti uma reportagem daquele prédio que caiu em São Paulo e aquilo me tocou profundamente porque várias famílias, principalmente crianças, jogadas na rua, em frente à praça onde o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, se eu não me engano, o estado de São Paulo, jogaram as pessoas na rua. Muitas pessoas vão chegar e falar assim para mim, misterioso, essas pessoas são vagabundas, essas pessoas não trabalham, essas pessoas não querem moradia, como é que eu posso dizer? Querem moradia, né, dada, não querem trabalhar para conquistar. Gente, a gente está vivendo num país onde nossos governantes, onde nossos políticos estão roubando tanto que a gente não tem oportunidade, a gente não tem emprego, a gente não tem saúde. Então, como a gente vai cobrar dessas pessoas que elas trabalhem, que elas busquem algo novo? Não dá. A gente não tem essa oportunidade nesse país. A gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa trocar esse país. A gente precisa movimentar esse país. A gente precisa sair nas ruas não para comemorar ou gritar um gol do Brasil. A gente precisa sair nas ruas para implorar. Para implorar, não. Para a gente precisa cobrar. Essa é a palavra. Cobrar saúde, cobrar educação, cobrar moradia, cobrar. E não é um, não é dois, não é três. Não é porque a pessoa vive num condomínio fechado que ela não tem que fazer isso. Não, todo mundo tem que fazer isso, porque o país é de todo mundo. Hoje eu posso estar lá em cima, amanhã eu posso estar precisando. Então todo mundo precisa sair nas ruas, todo mundo precisa lutar por esse país, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Voltando ao assunto das crianças lá de São Paulo, do prédio que pegou fogo, daquela ocupação, são crianças que não vão ser nada na vida, ou melhor, tomara que não seja, não é essa palavra que eu quero usar. Eu quero apenas alertar que essas crianças precisam de ajuda para que elas consigam um futuro melhor. E para os nossos governantes, essas crianças, esses futuro do país, que são as crianças, não terem essa educação, para eles é vantagem, porque eles conseguem talvez enrolar ou conseguem talvez manipular as pessoas mais fáceis, porque essas pessoas talvez sejam pessoas mais humildes. Então, a gente precisa ir lá lutar por elas, ou precisa lutar por todo mundo, a gente precisa lutar por um país. O que está acontecendo muito lá com essas crianças? Essas crianças não têm escola, não têm uma moradia decente, não tem onde tomar banho, não tem onde dormir. Então, isso é deplorável. Isso é um país que a gente não precisa, isso é um país que a gente não quer. Isso é um país que a gente não pode aceitar. A gente precisa sair para as ruas, gritar, clamar aquilo que é nosso, que a Constituição Federal nos diz, o que a Constituição Federal nos dá. A gente precisa chegar em outro nível. O país tem recurso, o país cobra muito imposto e a gente não consegue caminhar. Por quê?
porque a gente está sendo assaltado, a gente está sendo manipulado, a gente está sendo usado por uma corte de bandidos que governam esse país. A gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa começar a buscar aquilo que é nosso, aquilo que a gente vai gerar um futuro pra gente, vai gerar um futuro pra mim, vai gerar um futuro pra minha geração, vai gerar geração de todo mundo. A gente precisa caminhar com esse país. A gente não tem emprego, a gente não tem nada, nada. A gente precisa, a gente quer caminhar, a gente quer seguir, a gente quer chegar em outro nível. A gente, principalmente aqueles que moram distante desse centro, que é o centro São Paulo, Rio e Minas Gerais, são pessoas esquecidas, onde pessoas, onde pro lado do norte, onde o estado ou o país, a federação, esqueceu dessas pessoas, deixou essas pessoas praticamente à deriva para morrer. Então, vamos lutar pelo que é nosso, vamos prestar atenção em quem a gente vai votar, vamos brigar por esse país, vamos brigar para a gente conseguir melhorar esse país, para a gente conseguir ter condições mínimas que seja. Eu não estou falando por mim, talvez eu não precise de um emprego, talvez eu não precise de plano de saúde, ou talvez não, desculpe, talvez eu tenha um plano de saúde, talvez eu tenha emprego, mas você que está ouvindo, talvez você não possa ter. Então você tem que lutar, eu tenho que te ajudar e todo mundo precisa te ajudar. Não é porque eu estou numa condição um pouco melhor que eu não preciso. Então todos nós precisamos nos unir para que a gente consiga fazer esse país melhorar e não aceitar um candidato que a gente precisa votar que seja menos pior. A gente precisa de dignidade, a gente precisa de um país, a gente precisa do Brasil, a gente precisa, a gente quer e a gente vai conseguir. Mas para isso a gente precisa mudar. A nossa cabeça tem que partir de nós. A partir de nós, nós precisamos mesmo de um país melhor. A gente precisa do Brasil. A gente precisa cobrar. A gente precisa renovar, que é essa palavra, renovar o Congresso, renovar tudo, para que a gente não vire uma Venezuela da vida, porque esse país já está insuportável, ninguém aguenta mais. O hospital não tem vaga para pessoas, o SUS, perdão, está superlotado. O atendimento é diferente entre SUS e convênio, isso eu garanto. Então, vamos lutar, vamos seguir em frente, vamos disputar, vamos lutar por esse país, vamos, né, conquistar aquilo que é nosso, vamos brigar por aquilo que é nosso de direito. Eu espero ter deixado uma mensagenzinha mínima que seja, é só para expor um pedacinho da minha revolta, e que se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e que no próximo vídeo, talvez se tiver um próximo vídeo, deixe sua sugestão se você gostar ou não. No próximo vídeo, se houver um próximo vídeo, eu espero que seja um vídeo para falar de algo melhor ou, sei lá, para a gente conseguir renovar esse país, a gente vai conseguir. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, eu vou tentar diminuí-lo, mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês realmente entendam, porque é o que eu mais espero, que vocês entendam e que, se der tudo certo, vai vir vídeos novos por aí. Um abraço e até a próxima. Fui.